Como já destacamos na cerimônia de abertura, esta é uma edição especial da ABM Week, pois neste ano estamos celebrando aí os 80 anos da ABM, uma associação que busca sempre se renovar e atualizar. Sabemos que o ser humano é finito, mas o que fazer para preservar alguns aspectos de sua jovialidade, mesmo em idade avançada, hein? E as organizações e empresas que podem ter uma ideia muito mais longa, mas isso é uma pergunta. E as organizações e empresas que podem ter uma vida muito mais longa? O que fazer para aumentar sua longevidade? Bom, para nos trazer informações e reflexões sobre o tema, convidamos para o palco a professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil há 33 anos, autora de 8 livros com mais de 1000 palestras publicadas na internet sobre temas relacionados à filosofia ocidental e oriental, mais de 1,2 milhões de inscritos em seu canal, com cursos ministrados no Brasil e exterior para mais de 20 mil alunos. Com vocês, Lúcia Helena Galvão, para falar sobre ser jovem aos 80 anos. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar com vocês. Para quem já conheceu um trabalho meu, alguma coisa que faço, para mim é muito difícil falar de púlpito. Eu preciso estar circulando, olhando para vocês. Então, vamos começar aqui, daqui a pouco a gente começa no nosso método mais convencional. Tá? Bom, é uma alegria poder falar sobre esse tema. É um tema que foi trabalhado ao longo da história da filosofia. Ou seja, como manter a vida nas mesmas condições, como manter a juventude em todas as idades que a vida nos apresenta. Falar a respeito de saber envelhecer na história é uma referência a falar de Cícero. Cícero, esse grande orador latino, que um pouco antes de Cristo falava a respeito de como envelhecer de maneira adequada, como encarar uma idade avançada sem perder a juventude, sem perder as melhores condições possíveis de vida, sem se sentir diminuído em absolutamente nada. Então, nós vamos conversar e eu espero que todas essas reflexões possam ser úteis e adaptáveis também a uma empresa com 80 anos, como a ABM, como qualquer outra empresa, porque sempre é possível relações, não é? Mas vamos ver quais são os conselhos desse grande orador latino, dessa referência na história da cultura humana, que é Cícero. Ele vai falar, então, a respeito desse livro, Saber Envelhecer. Marco Túlio Cícero, ele vai falar a respeito de um diálogo imaginário entre alguns personagens vivos, que existiram de fato, que era Marco Catão, que na época tinha 84 anos, e Cipião e Lélio, que eram bem mais jovens. Ocorre um diálogo entre eles, onde Marco Catão, é um diálogo imaginado por Cícero, Marco Catão começa a falar a respeito das vantagens de uma idade avançada, as vantagens da idade onde ele se encontrava. E são muitas, gente, é impressionante como a criatividade de Cícero convence a gente de que essa idade é a melhor de toda a vida, que ele pega tantas vantagens, tantos elementos positivos, que nós acabamos por ter a impressão de que não existe nada melhor do que ter essa idade. Vamos conhecê-las um pouquinho, então, né? Então, Cícero vai começar falando uma coisa muito interessante. Quem não sabe ser feliz, não é feliz em idade nenhuma. A tendência a sermos carrancudos, a sermos amargos, se temos na juventude, teremos na maturidade, teremos na velhice, teremos sempre. Quem não sabe ser feliz em uma idade da vida, provavelmente não será em nenhuma outra. E muitas vezes ele faz referência a isso, gente, que a melhor coisa para você envelhecer bem é você viver bem. Porque essa carga que você vai levando pela vida fora, quando chega na velhice, quando chega numa idade mais avançada, ela floresce em todo o seu esplendor. Portanto, se eu amo cada idade que eu estou vivendo, e a considero muito especial e tiro dela todo o seu valor, todas as suas vantagens, acaba que seria também um idoso feliz, um idoso realizado, que é capaz de extrair o sabor dessa idade. Percebam alguém que está fazendo um trabalho. E esse trabalho demora um tempo X para ficar pronto.
E quando esse tempo cessa, você tem ali um produto final, que é a obra acabada, é a concretização de todos os teus sonhos, é a tua obra-prima. A velhice é a obra-prima da vida humana, porque trabalhamos a vida inteira para construí-la. Ali deveria ser a culminação de todos os nossos valores, deveria ser aquele ideal que buscamos pela vida fora. E quando chega esse ideal, essa culminação, não damos valor a ele. Então trabalhamos a vida inteira pelo quê? Pelo quê? Se a culminação da nossa vida não tem importância. Isso, no mínimo, é uma contradição. E faz com que a vida fique tremendamente amarga, né? Porque vamos caminhando para um determinado ponto que não vale nada. Então, por que caminhamos? Isso faz com que a vida fique desvalorizada. Parece que chegamos a um determinado momento, todos cairemos no abismo. Quando, na verdade, não é assim, né? Todos desejam viver muito, mas acham ruim quando o envelhecimento chega. Bom, só tem duas opções. Ou você morre jovem ou você envelhece. Ninguém quer morrer, mas também não quer envelhecer, aí é complicado. A natureza não tem como atender esse duplo pedido. Ou você morre jovem ou você envelhece. Ou seja, o envelhecimento é o resultado dos teus pedidos à natureza. Eu queria viver muito, eu queria ser longevo, queria ver os meus netos, meus bisnetos, queria ver o crescimento do meu trabalho, enfim. Vou viver muito, vou passar pelo envelhecimento. Ou quero morrer jovem. É essa a opção que a vida dá. Quando confrontamos dessa maneira, todos passamos a achar que a velhice, a idade avançada, é a melhor que existe, né? Temos que ter sabedoria em aceitar a proposta da natureza. Guerrear com ela é como guerrear com os deuses. Dizia Cícero, né? Em Roma, uma civilização politeísta, nós poderíamos dizer que guerrear com a vida é guerrear com Deus ou com a natureza, como preferirem. O fato é que é pegar a contramão da evolução da natureza, da lei da natureza. Considerem como se a gente estivesse fazendo uma viagem de trem. E de vez em quando fazemos uma parada. E temos um tempo nessa parada, para que você vá na cidade mais próxima, desfrute de tudo que tem lá, pegue as melhores vantagens, as coisas mais valiosas e volte para o trem, trazendo o extrato dessa experiência positiva, dessa estação. Aí o trem anda, daqui a pouco passa em outra estação, e você desce e faz a mesma coisa. E assim por diante, vai aproveitando o melhor de cada parada e trazendo junto contigo para continuar a viagem. A vida seria assim. Seria bom crianças que a gente ensinasse a serem crianças de verdade, a não quererem acelerar o seu amadurecimento, a viverem a infância com todas as suas vantagens, sem querer entrar precocemente no mundo dos adultos. Depois que fossem adolescentes, adolescentes de verdade, sem querer se comportar como se já fossem jovens, curtindo essa idade, entendendo o valor dessa idade, e assim sucessivamente. Chegamos à pessoa idosa, que vai curtir essa idade. Vai chegar diante do espelho e perceber cada ruga que surge como uma cicatriz de uma batalha bem travada. Ou seja, eu dei o bom combate e fui vitorioso, saí do outro lado maior. Isso é uma cicatriz de guerra, ou seja, ela é honrosa. Cada ruga que surge no meu rosto é honrosa, é sinal de um combate que eu travei bem e fui passando por todos eles. Curtir aquilo que é próprio da velhice, curtir e achar bonito. Hoje já tem mais pessoas que assumem, por exemplo, os cabelos brancos, sobretudo as mulheres, né? Que assumem e levam isso com muita naturalidade. A ideia é aceitar cada etapa da vida e vivê-la com intensidade, sabendo que a natureza tem sentido, ela é justa, ela é harmoniosa, ela não produziu a velhice por engano. Ela produziu porque necessitamos sintetizar toda a nossa experiência de vida num determinado estado de consciência, como se tivéssemos que dar o toque final à nossa vida. Para isso, temos que ter esse estágio, onde temos um tempo maior para a contemplação e uma tendência maior para a reflexão, exatamente feita para isso, né? Tecnologia talvez adie o envelhecimento, mas nos tornará imortais? Isso é desejável? Claro que a tecnologia vai fazer com que a longevidade seja cada vez maior. Hoje já não é mais tão incomum você encontrar pessoas com mais de 100 anos. A gente ouve falar de algumas com 116, 118, se não me engano, é o recorde atual. Uma pessoa com 118 anos. Daqui a pouco vamos ouvir com 120, com 130. Alguns dizem que em um século teremos chegado a 200 anos. Não sei, não sou eu que vou apostar nisso. Mas o fato é que, de fato, estamos ampliando a longevidade. Mas vocês acham que isso é um processo infinito? Que a gente vai driblar a morte?
Eu, particularmente, não acredito. E se nós parássemos para pensar, se nós conseguíssemos isso, será que isso realmente seria desejável? Porque isso faria com que a velhice se estendesse indefinidamente. Isso seria realmente desejável? Ou a natureza é mais inteligente da maneira como ela faz? Encerra um processo, te renova, para quem acredita nisso, né? E te coloca novamente num novo processo, onde você vai partir com toda a síntese daquilo que você caminhou no processo anterior. E vai continuar crescendo ao longo das eras. Vamos tentar imaginar se a natureza é mais ou menos esperta do que nós. Se nós, no lugar dela, faríamos melhor. Eu não acredito. Eu acredito que a inteligência da natureza, ela é superior a qualquer opinião que o ser humano possa dar. Temos cosmos e não caos, portanto, ela sabe o que faz. Então, acredito que, findado um determinado tempo, vamos morrer mesmo e temos que aceitar isso com naturalidade, porque sabemos disso desde o dia que nascemos. Faz parte do nosso ciclo, né? Continuando. Lamentações se devem ao caráter de cada um e não ao envelhecimento. E isso, Cícero, é muito engraçado, ele fala nisso de uma maneira muito decisiva, muito peremptória. Ou seja, tem pessoas que lamentam a vida afora. Ah, eu sou muito jovem, eu queria já ter 18 anos. Ah, na minha idade é muito puxado, porque tem que estudar, já tem que começar a procurar emprego. Ah, na minha idade eu tenho já uma família, tenho filhos, tenho que me virar para não ficar desatualizado no mercado de trabalho, para criar meus filhos. Ah, na minha idade os filhos cresceram, se foram e eu fiquei sozinho. Ou seja, tem gente que lamenta a vida toda. Aconteça o que acontecer do lado de fora. Essa será, com certeza, um idoso resmungão, que é uma das coisas que a gente mais foge deles, né? Esse é um mau hábito que apenas se depura na velhice, mas não nasce na velhice. Essa pessoa provavelmente fez isso durante toda a sua vida. Nós temos que perceber que a vida é dual, o mundo manifestado é dual. Se houver o macio, haverá o resistente. Se houver o alto, haverá o baixo. As dualidades são características do mundo manifestado. Portanto, todas as idades vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Talvez a juventude física seja uma das mais difíceis de todas, para a quantidade de demanda que se recebe com a pouca maturidade que se tem. Ou seja, todas as idades são duais. Porque não sabemos apreciar o aspecto positivo, preferimos sempre estar nos referindo àquilo que existe de pior. Isso é um mau hábito. E esse mau hábito, quem o tem, vai levar pela vida fora. É um problema que arrastamos. Idosos inteligentes, agradáveis e divertidos suportam facilmente o envelhecimento. Não perderam motivação para a vida. É importante que a gente perceba que temos uma obra a realizar, que enquanto eu respirar, eu estarei trabalhando para essa obra. Em algum momento, você vai ter que fixar para você, o ideal seria que desde o início, um espírito de missão. O que eu quero realizar com essa minha vida? O que eu quero construir? De tal maneira que isso garanta a minha motivação até o último momento. Eu estou vivo, eu estou trabalhando para o meu sonho, para o meu ideal. Eu sempre peço para as pessoas fazerem um exercício de imaginação. A filosofia trabalha muito com a imaginação. Tente imaginar seu último momento. Ali, já no final, diante da morte. Que tipo de ser humano você quer ser? Que valores quer ter? Que virtudes? Que trilha quer ter deixado no mundo? Pegue e pense exatamente no idoso que você gostaria de ser nesse momento final. Fixe essa imagem e passe a direcionar a sua vida toda para esse ponto. Ou seja, você tem uma missão. Você agora tem um referencial e vai trabalhar por ele enquanto respirar, enquanto houver vida. E, além disso, você pode ter uma missão em particular, um trabalho, um voluntariado, que é muito recomendável. É importante que a gente tenha algum lugar onde queremos chegar, porque isso mantém a motivação. O que é muito complexo no processo, por exemplo, de aposentadoria, é quando a pessoa chega a um determinado momento, para de fazer o que fazia e entra no nada. Vou fazer nada. Vou começar a fazer viagens por tudo quanto é canto do mundo. Passa uns 5 anos, ela não suporta mais viajar para lugar nenhum. E aí começa a inventar outra coisa, ou seja, ele fica solto, ele não tem nenhuma motivação. A gente nunca pode se permitir isso. Sempre temos que ter um alvo claro, um espírito de missão, onde eu quero chegar, porque daí é que vem a sua motivação, daí vem o seu entusiasmo. Estou próximo, estou chegando, isso dá direcionamento à sua vida.
Uma pessoa que não tem um direcionamento, ela não tem condições de decidir qual é o certo e qual é o errado. Vocês entendem isso? Que não há valores para uma pessoa que não tem direcionamento? Se eu perguntar para vocês, eu estou caminhando na direção certa ou errada? O que vocês vão me perguntar? Onde que você está indo, não é isso? Se eu disser, bom, eu estou indo para aquela parede, agora está certo, agora está errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, honesto ou desonesto, todos os valores do mundo nascem a partir do momento que você tem um ideal, você tem um espírito de missão, você tem um propósito, porque tudo que te aproxima dele é positivo e tudo que afasta é o contrário. Portanto, é muito necessário que a gente almeje essa velhice perfeita e que trabalhe para construí-la, que almeje uma meta que nos aproxime de realização dos nossos sonhos, do nosso espírito de missão, do nosso ideal, e caminhemos para isso. Tenhamos uma meta clara, uma referência clara. Tá? Então, esse tipo de idoso é muito agradável, inclusive para os jovens. Os jovens, eles gostam de referenciais, de ter pessoas que lhes inspirem. Se eles não têm fisicamente, vão procurar heróis na história. Eles gostam de ter uma referência para onde direcionam a sua admiração. Quando encontram um idoso desse tipo, divertido, que leva a vida com leveza, que tem colocações muito inteligentes, tem coisas muito apropriadas para ensinar, é muito importante para eles. E esse idoso estará sempre cercado desses jovens, porque a companhia dele é extremamente agradável. Portanto, temos que trabalhar a nossa velhice ao longo da vida, para que cheguemos a ser esse tipo de idoso, que de fato transborda a juventude, transborda a alegria de viver. Isso é fundamental. Tá? Rabugice é insuportável em qualquer idade, como já falamos. O idoso é um dos estereótipos que se tem, é o idoso rabugento. Mas a gente não vê que tem rabugentos em todas as idades. Portanto, é importante que a gente perceba esses nossos hábitos agora e vá rompendo com eles. Porque a velhice, ela vai fazer com que se sintetize e se amplie aquilo que você tem, sejam vícios ou sejam virtudes. Se você mantém um vício desse pela vida inteira, na velhice ele vai se destacar muito, porque a velhice é síntese, e ela vai promover tudo aquilo que você deu atenção durante toda a vida. Então, trabalhar para irmos nos livrando desses hábitos, que são os piores possíveis para alguém que atingiu uma idade avançada. Riqueza ajuda. Tem um determinado momento que um dos jovens, Lélio, chega para Catão, que era o idoso que estava falando disso, né? E diz, olha, Catão, você está falando essas coisas porque você é um homem rico. Porque se você fosse pobre, você não ia achar bom envelhecer. Aí Catão responde, olha, meu caro, com certeza a riqueza ajuda, dá mais conforto, dá condições melhores. Mas vamos e venhamos. O que você prefere? Um sábio, idoso e pobre, ou um idiota, idoso e rico? Ou seja, você prefere o sábio ainda que pobre. Ou seja, a riqueza ajuda, mas não é suficiente para fazer com que uma pessoa seja realmente agradável. Tá? Então, é preferível um sábio idoso pobre do que um idiota idoso rico. Ou seja, a riqueza não é o fundamental. Tá? Passando adiante, as melhores armas para o envelhecimento sadio. Todo mundo sabe, quando a gente pensa em melhores armas, pensa logo, vamos fazer exercícios, vamos fazer uma boa alimentação, tudo isso faz parte, mas não é suficiente, não é só isso. Isso mantém o corpo, mas temos também que alimentar a alma, que é o momento certo para fazermos isso. É o momento mais adequado para depurarmos as nossas percepções da vida, para que daí sintetizemos algum grau de sabedoria, que é o que temos a oferecer. Temos que ter algum grau de sabedoria para oferecer. Então, a questão fundamental é a prática das virtudes. Não podemos amadurecer só o corpo. O corpo, a biologia garante que ele vai amadurecer. Mas a alma, a sensibilidade, a inteligência, a profundidade, a capacidade de ver, refletir, ver mais profundo, tudo isso é um amadurecimento da alma, que depende de nós. Não vem naturalmente com o tempo, como acontece com o amadurecimento do corpo. Então, a coisa que você mais tem que se preocupar, prática de virtudes. A justiça, a fraternidade, a empatia, a bondade, todas essas coisas vão se depurando com o tempo e sempre estarão com você. Não te deixam ter a sensação de solidão, por exemplo, e te tornam uma pessoa tremendamente atraente para aqueles que querem aprender a também tê-las.
que é uma das metas fundamentais da vida. Então, a prática da virtude é fundamental. Nesse momento, a melhor companhia que você tem são as virtudes. Tá? Consciência de ter vivido de forma útil e coerente é uma sensação tremendamente prazerosa. Olhar para a nossa vida e dizer, bom, eu dei o meu melhor. Quando ainda não chegamos numa idade muito avançada, não percebemos que isso vai ser o que vai ficar. Quando estamos em qualquer ambiente da nossa vida, não precisa estar acontecendo grandes acontecimentos, um momento simples da vida, mas estamos de corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung, totalmente presentes nesse momento, dando o nosso melhor. Esse é um momento do qual nós não nos arrependeremos, é um momento digno, faz parte da nossa vida. Eu estava ali inteiro e deixando o meu melhor. Existe uma frase de um filósofo do século passado que ele dizia o seguinte: você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele, que assim você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Sabe o que significa isso? Deixar o seu coração carimbado em todos os degraus da escada que você está subindo, no que você estiver fazendo. Isso, lá na frente, vai dar uma síntese coerente. Eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, eu entreguei o que eu poderia entregar, portanto, eu estou quites com céus e terra. Eu estou bem, eu estou em paz. Essa percepção, esse olhar para trás e sentir que fomos ao nosso limite, não só para beneficiar a nós mesmos, mas também para beneficiar o mundo à nossa volta, para sairmos daqui maiores do que chegamos, para deixar um rastro no mundo que beneficie o outro, que beneficie o mundo como todo. Isso lá na frente vai fazer uma diferença tremenda. Eu olho para trás e constato, eu fiz diferença. Eu não vivi em vão. Tentei ampliar ao máximo o limite das minhas possibilidades, para fazer diferença, para não viver em vão. Isso garante uma idade avançada tremendamente prazerosa. Eu tenho um trunfo, eu tenho um troféu, eu tenho uma vida bem vivida para trás. Bem vivida no verdadeiro sentido, que nós vamos ver que nessa hora é a única coisa que valeu a pena. Aquilo onde estivemos inteiros. Primeira razão para temer a velhice. Cícero vai trabalhar com 4 razões que fazem com que a velhice seja temível. Tá? E ele vai dizer que a primeira delas é a velhice nos afasta da vida ativa. Será que é verdade isso? Ah, não, eu vou ficar inútil, ninguém vai lembrar de mim, não vou fazer mais nada. Esse é terrível, é um primeiro passo para que a pessoa vá perdendo o controle sobre a sua vida. A vida, ela não nos tira nada, gente, ela substitui. Quando estamos envelhecendo, você tem um vetor descendente de energia física, mas tem um vetor ascendente de vida metafísica. Tem uma capacidade de reflexão e compreensão do coração das coisas muito maior. Ela vai te dando mais vida interior do que exterior. Portanto, ela substitui, ela não tira e deixa nada. Nós fazemos isso, tiramos um emprego no qual trabalhamos por décadas na nossa vida e não colocamos nada. Esse tipo de atitude vai fazendo com que a gente vá decaindo em termos das nossas capacidades físicas. E vai fazendo com que a gente vá caindo numa aparência de pouco útil diante das outras pessoas. E todo o processo e todo o sofrimento. Daqui a pouco querem tomar as rédeas da nossa vida. Todo o sofrimento que advém disso. Então, esse é um conselho muito importante que ele coloca. Vida ativa em negócios privados ou públicos. Experiência e inteligência o tornam muito desejável. Vida ativa naquilo que você fazia. Se você se aposentou, seja um voluntário. Vocês sabem que hoje é recomendado por médicos. Médicos recomendam para pessoas mais idosas voluntariado. Porque isso dá um resultado tremendo, a pessoa volta a se sentir inteligente, participante, útil, fazendo diferença, tremendamente necessário, muito importante, tá? Então, a experiência e a inteligência o tornam muito desejável. Uma ocasião eu vi uma história de 2 países, não vem ao caso quais eram, mas o fato que os 2 estavam passando por um processo de industrialização muito acelerada, e o primeiro país resolveu o seguinte: aposentaria todos os seus funcionários mais idosos e contrataria cada vez mais jovens, porque a energia dos jovens propulsionaria bastante o país. Aí o que aconteceu com o segundo? Como o primeiro estava aposentando os idosos todos que tinham experiência, sabiam como fazer a empresa crescer, o país número 2 contratou os idosos do país número 1 todos e colocou dentro das empresas deles. Cresceram muito mais do que o país número 1.
Por quê? Ele pegou um arquivo de experiências bem-sucedidas. Ah, mas os jovens são melhores em tecnologia. Olha, cá entre nós, todos vocês estão envolvidos num mundo de negócios humanos e sabem que o fator humano é tão ou mais importante do que o fator tecnológico no sucesso de qualquer coisa. Fazer um grupo trabalhar junto de maneira homogênea, aprenderem a conviver, aprenderem a somar, aprenderem a tomar o espírito, vestirem a camisa da empresa, aprenderem a ter uma perspectiva de criatividade, de querer participar. Isso é dificílimo. Você pode ter tecnologia de ponta, se você tiver seres humanos imaturos, não vai funcionar. E essa tecnologia humana também se adquire e também se transmite. Um idoso é uma pessoa que aprendeu a driblar as armadilhas da convivência, as armadilhas do trabalho em conjunto, as armadilhas do desânimo, do abatimento. Ele tem uma tecnologia também, e isso pode e deve ser aproveitado. É o que hoje se chama de economia prateada. As pessoas começaram a perceber isso, que elas estão jogando fora um arquivo de informações preciosíssimo, e que ainda que um jovem seja super esperto em tecnologia, a tecnologia de viver bem ele não tem. Ele não sabe, ele é imaturo quanto a isso. E nós precisamos disso tanto quanto a tecnologia, talvez mais. Porque daí surgem problemas que são dissociativos, problemas que podem levar uma empresa ao fundo do poço. Se o grupo que ela comanda não tem nenhum tipo de unidade, nenhum espírito de cooperação, não sabem conviver. Essa tecnologia, de quando bate o desânimo, quando bate o tédio, quando bate o descrédito, como fazer para reagir a isso? Essa informação o idoso tem, ele passou por isso várias vezes. Ele sabe como lidar. Por isso, nesse exemplo que dei, a empresa 2 cresceu mais do que a 1. Porque ela pegou aquilo que a 1 tinha jogado fora. Experiência de vida humana. E juntou a isso tecnologia, ela tinha tudo. Vida ativa em negócios privados ou públicos, então, as experiências e a inteligência tornam o idoso aí muito desejável, fundamental. A arte de viver humanamente bem não é conhecimento que se despreze. Muito pelo contrário, é o mais fundamental de todos os conhecimentos. A arte de viver humanamente bem. Nós deveríamos ter um acervo dessa arte, de pessoas que souberam fazê-lo, porque precisamos sempre, a cada geração, cada vez mais, desse tipo de arte. Aí ele vai falar a respeito de uma coisa interessante. Catão, que é o orador do livro, ele fala para olharmos homens que na história fizeram grandes façanhas. Quem foram? Reis, generais, bons líderes, bons dirigentes. Esses grandes homens que comandaram exércitos, comandaram estados, comandaram reinos. Esses grandes homens que fizeram história por serem bons condutores, eram na sua grande maioria, se não na sua totalidade, pessoas maduras. Pessoas com uma certa idade, não eram jovens. Eram pessoas maduras. E graças a eles, a história virou de cabeça para baixo. Graças a eles, a história cresceu de uma maneira exponencial. Nós lembramos de quem? Não lembramos do jovem que estava na frente de batalha. Lembramos de um Júlio César que estava lá na frente do campo de batalha com mais de 50 anos. Lembramos de pessoas mais maduras que estavam diante de um país, de um exército, de seja o que for, dirigentes maduros que fizeram com que tivessem sucesso, que chegassem ao sucesso. Tá? Então, a história é muito clara em relação ao que ela valoriza. Ela valoriza aqueles que têm experiência de vida, maturidade. Né? Ou seja, as grandes façanhas deveram-se não à força e agilidade física, nem à rapidez, mas graças ao discernimento, maturidade e inteligência, que são virtudes do idoso. Enquanto o jovem tende a ser irreflexivo, impulsivo, e isso, para comandar, seja lá o que for, é muito perigoso. Não tem maturidade de vida, e é muito difícil você providenciar se ele ainda não viveu. Ele teria que aprender com os mais idosos. Né? Então, entendam o patrimônio que é. Essa capacidade que tem o idoso de saber conduzir, saber lidar com o fator humano, saber viver. Né? E percebam também a inteligência artificial. Quando a gente fala que vamos ser substituídos no mercado de trabalho, quem que você acha que vai ser mais facilmente substituído? Um jovem que lida com tecnologia ou um idoso que conhece profundamente a alma humana?
Podem falar que a inteligência artificial é maravilhosa, mas olha, é muito difícil e ainda está muito longe da inteligência artificial ter a capacidade da inteligência humana, de intuição, de inspiração, de criatividade, de profundidade. Está muito longe ainda esse dia. Por enquanto, ela é tecnicamente eficiente, trabalha de uma forma técnica organizando determinadas potenciais, determinadas grandezas, mas ainda conhecer a alma humana profundamente está longe disso. Enquanto os atributos do jovem são facilmente substituídos por uma máquina, o dos idosos não são, não. É necessário arte de viver. E uma máquina não viveu, é claro. Ela não tem como conhecer isso, não tem essa percepção que é própria da inteligência humana. Portanto, temos que ter cuidado, porque às vezes estamos jogando fora aquilo que de mais precioso temos, tanto na nossa vida quanto na vida dos demais. Falava para vocês sobre economia prateada, que hoje se discute demais no mercado empresarial. Vamos pegar esse pessoal, vamos fazer deles um conselho, que nem as civilizações faziam. Qual é a mais antiga instituição política do mundo, gente? Vocês sabem qual é? Senado. Senado, como tal, surgiu antes que surgisse o Império. O Senado vem de senes, senil, idoso, senil no bom sentido. Tá? Eram os mais idosos que se juntavam, os mais maduros, e decidiam os destinos de Roma e de outras civilizações, que usaram às vezes outro nome, mas a ideia era exatamente a mesma. Um grupo de anciãos sábios que comandavam aquela civilização. É uma das instituições mais antigas da história da humanidade. E eu coloco esse desafio para vocês. Peguem um idoso, uma pessoa já com uma idade muito avançada, que talvez tenha 5 anos de vida pela frente. E pega um jovem, que tem 50 anos de vida pela frente. Aquele idoso que tem aquela sabedoria, aquele traquejo de vida, que conhece como o ser humano se comporta, que sabe movimentar com os grupos, esse idoso pode fazer em 5 anos o que talvez esse jovem não faça em 50. Podem ter certeza. O tempo não é tão exato quanto vocês imaginam. O tempo é um requinte, ele tem lá as suas especificidades. Se você não sabe usá-lo bem, ele escoa muito rapidamente. Você não sabe dizer quais desses jovens que têm 50 anos pela frente farão tanto quanto esse idoso fará em 5. Portanto, não é econômico, não é inteligente desperdiçarmos um potencial como esse. Temos que valorizar isso na nossa vida, valorizar isso dentro das empresas. Isso é a chamada economia prateada que está nascendo e que necessariamente vai ter que nascer, porque aumenta a longevidade, todo mundo sabe que nós vamos ter mais idosos. A parcela de idosos na sociedade será cada vez maior. E o que vamos fazer? Vamos desprezar essa parcela cada vez maior? Isso é estúpido, isso não tem sentido. Ela vai ter que ser integrada. Temos que passar a olhar para ela e dar o valor que ela tem. Reconhecer o valor que ela tem. E daí tirar algo que é economicamente muito vantajoso. Continuando, Senado, como eu falei para vocês, entre as instituições políticas mais antigas, vem de senes, senil no bom sentido. Os mais idosos, o Conselho dos Anciãos. Era assim que funcionava. Inclusive, em Roma, havia um detalhe. Quando os bárbaros atacavam, sabe, a primeira coisa que os romanos providenciavam? Protejam os anciãos. Leva eles para fora da cidade, vão embora. Era o que eles tinham de mais precioso. Se perder os anciãos, se perde a alma de Roma. Então, pega os senadores, tudo some com eles. A gente fica aqui e luta, mas protege os anciãos, como se fossem a pérola, a joia da sociedade. O mundo moderno colocaria os anciãos tudo na linha de frente da batalha, né? Ou seja, não valorizam em nada, como se fosse uma idade inútil. Tá certo? Os idosos têm melhor memória quanto mais permanecem intelectualmente ativos. E isso é um fato. Você vai ver que grandes homens que deixaram um acervo enorme de ideias para a humanidade. Um Platão, por exemplo. Platão é um divisor de águas na história da humanidade. O maior filósofo que já existiu. Nós dividimos a história de filosofia antes de Platão e depois de Platão. Ele é uma referência. Tinha uma mente altamente aguçada até o final da sua vida, com 80 anos de idade. Ou seja, quem exercita intelectualmente a mente sempre a terá ao seu lado.
A inércia, o descaso, a queda na fantasia, a ociosidade, e isso faz com que a mente vá perdendo as suas características. Então, ele faz uma lista de idosos memoráveis da história, né? Ele pega, por exemplo, Platão, com 80, Homero, que ninguém sabe quantos anos viveu, mas que se diz que viveu muito, foi muito longevo, Pitágoras, que viveu até 75, o grande dramaturgo Sófocles, que viveu até os 90 anos, que naquela época, vocês vão te convir, que é uma idade muito avançada. E ele diz, nunca tiveram nenhum sinal de perda de memória, de qualquer tipo de processo de senilidade. Por quê? A mente tremendamente funcional, tremendamente engajada com a vida. E assim ela não envelhece. E assim ela se torna cada vez mais madura, porque você vai tendo mais experiência te dá mais inspiração. Te dá mais profundidade. Quanto mais experiência você deixa para trás, mais esperto você fica. Mais maturidade tem. Portanto, é como se você fosse afiar um instrumento. Ele vai ficando cada vez melhor enquanto o tempo passa. Tá? Idosos são sempre agradáveis aos jovens se lhes passam experiências e ensinamentos morais vividos. Pensem numa coisa que é insuportável para um jovem. Vir com lições de moral que você não viveu. Os jovens são muito sensíveis do ponto de vista emocional, gente. Eles estão vivendo uma idade onde o emocional está no seu ápice. Então, eles sentem muito claramente a incoerência. E se existe uma coisa chata, insuportável, que eles usam todo tipo de adjetivo depreciativo, é lição de moral. Porque eles sentem que não há coerência entre o que está sendo dito e o que está sendo vivido. Um idoso que está passando as regras com que ele viveu, está mostrando as regras que nortearam a sua vida, isso é altamente desejável para um jovem. Ele gosta, ele quer ouvir, ele quer receber, porque aí ele está recebendo vida, e não meramente regras mortas. Ele se torna um imã de atração desses jovens. Parem para pensar como a juventude, a adolescência, é a idade do heroísmo, eles necessitam de heróis, necessitam de referências. Se a sociedade não oferece, vão procurar na fantasia. Eles necessitam de alguém que seja um referencial. Então, ensinamentos morais que foram vividos, para eles são encantadores, porque você está depondo com a sua vida de que aquilo deu certo, de que aquilo, quando chega do outro lado, é bom, que aquilo vai fazer diferença na sua vida. Procurar estudar coisas novas, renovar-se, isso também é muito interessante. Sócrates, já bem idoso, começou a aprender a tocar lira. Nunca tinha tocado numa lira na vida. Vou tocar lira. Ah, não, estou velho demais para isso. Você não vê nenhum desses grandes sábios do passado dizendo que estão velhos para coisíssima nenhuma. Quando se trata de aprendizado, eu sou o primeiro da fila. O próprio Catão, que é o orador de que estamos falando, ele diz que ele, já idoso, ele tem 80 anos na época do livro, já idoso, ele começou a se dedicar à literatura. Ou seja, aprendizados novos refrescam a mente, refrescam a nossa capacidade de aprender, refrescam a nossa atenção. Ou seja, ter ânimo para começar. Por que não podemos começar nada? Sempre inserir coisas novas na sua vida e arejando a sua mente com novos aprendizados. Isso é algo muito importante nessa idade, que faz com que nos renovemos sempre, não estejamos desatualizados, estamos sempre buscando algo além daquilo que já temos, daquilo que já construímos. Segunda razão para temer a velhice: falta de vigor que enfraquece o corpo. Cada idade e espécie, gente, tem os seus limites. Ou seja, cada momento da vida do homem, certos animais também têm os seus limites de força. Sempre haverá, em qualquer idade, alguém mais fraco e alguém mais forte do que você. Tem que aceitar a matéria-prima que a vida te oferece e com ela fazer o seu melhor. Aceitar o palco que a vida oferece e ali dar o seu show da melhor maneira possível. Ele vai dizer: todos têm limites e devem aproveitar bem o que esses limites lhe permitem. Um jovem não se lamenta por ser menos forte do que um touro. Ele está na plenitude das suas forças, mas ele não se queixa, porque o touro é mais forte do que ele. Ele se contenta com aquilo que a vida lhe deu. E, na final de contas, se você pega o touro, o jovem e o idoso, você vai perceber que quem está em pior condições dos três é o touro, que mais tem força. Que não vai ter um destino muito brilhante, coitado, sabe-se lá o que vai acontecer com ele.
O homem, quando tem mais maturidade, mais inteligência, o seu lugar no mundo está garantido. Ou seja, não é através da força que vamos nos destacar em idade nenhuma da vida. E ele vai complementar adiante dizendo isso aqui, olha que interessante. Se importância e renome viessem de bíceps, seriam os atletas de halteres os grandes homens da história. Estaríamos até hoje falando não de Júlio César, não de Platão, mas de um halterofilista tal, X, Y, Z. Quem são esses? Quem foram eles? Eu não tenho nada contra o esporte, mas veja bem, isso não é o que destaca o ser humano. Isso não é o que dá importância à sua vida. A história valoriza sabedoria, inteligência, talento, justiça, sensibilidade à beleza. Essas coisas a história valoriza. Quem foi capaz de desempenhar essas funções, esses se destacam e brilham na história. Portanto, a história é muito seletiva. Se formos olhar quem ela destaca, são sobretudo as pessoas de maior idade. Diz que houve um atleta na Grécia, que eu nunca tinha ouvido falar disso, Milon, que um dia foi capaz de levantar um touro. Que aí ele compara Milon com Pitágoras, que não levantava coisíssima nenhuma fisicamente, mas que foi capaz de levantar uma inteligência fora do comum para a sua época. E quem realmente fez diferença? A gente não saberia nem que esse Milon existiu, se ele não tivesse citado o nome dele, né? E quem foi Pitágoras? Então, não julgar o bem ou o mal-estar da vida pela quantidade de força que você tem. Temos força para outras coisas. A força agora vai mais para dentro do que para fora. Isso é natural. Todos os estágios da vida têm limitações. Responsabilidade de formar novas gerações concede vigor. Ou seja, eu não posso levar para a morte aquilo que eu sei. Eu tenho que passar adiante. Por exemplo, uma bailarina. Chega uma idade que não dá mais para dançar. Um jogador de futebol. Chega uma idade que não dá mais para jogar. Mas se ela ama aquela arte, se o jogador ama aquele esporte, quer que ele continue existindo no mundo através dele. Se não como jogador, como instrutor, como técnico, como preparador. A bailarina como professora. Ela quer que aquela arte continue no mundo e continua contribuindo para ela, mas em outros papéis. Às vezes precisamos desempenhar vários papéis durante uma única vida. Encarar isso com naturalidade, certo? E olhem que interessante o que ele vai dizer aqui. A perda das forças, as forças físicas, vem também dos excessos da juventude e não apenas do processo do envelhecimento. Às vezes não é porque você envelheceu que você perdeu forças, é porque cometeu excessos a vida inteira. E agora vem um preço na velhice. Não é a velhice só que é culpada por isso, mas a maneira como vivemos a nossa vida inteira. A maneira como desperdiçamos a nossa energia em algumas idades. A maneira como administramos mal o nosso tempo, a nossa vida ao longo das idades. Vai cobrar o seu preço lá na velhice. Agamenon, que foi o grande general que comandou os gregos na guerra de Troia, com certeza ele leva junto consigo um conselheiro, que é Nestor, que era o idoso, muito sábio, que o aconselhava com muita sabedoria. Com certeza ele preferiria ter 10 Nestor com ele do que 10 Ajax, que era um jovem super corajoso, herói da guerra. Agamenon sabia escolher, ele tinha junto dele, o mais próximo dele era Nestor. Ele é tão importante na guerra quanto qualquer herói que vai na linha de frente, ou mais, ou mais. Em qualquer idade, como eu já falei, sempre há quem seja mais forte e mais frágil do que nós. E há que aceitar isso com naturalidade. Faltam forças quando falta saúde, o que também pode acontecer em qualquer idade. Ah, mas a velhice é mais propensa à doença. A velhice também é mais propensa ao cuidado. Na velhice somos muito mais prudentes em relação à nossa saúde do que éramos quando jovens, que abusávamos de todos os jeitos, como se não fosse ter consequência nenhuma. Portanto, pode haver mais problemas na velhice, mas também há muito mais atenção, muito mais cuidado voltado sobre o corpo. Não há quem arrisque tanto a vida inutilmente quanto um jovem. Nós podemos verificar isso facilmente. Ninguém arrisca inutilmente a vida, muitas vezes, em tanta quantidade quanto um jovem. Devemos aliviar o corpo com exercícios e boa alimentação. E devemos aliviar o espírito também. Da mesma maneira que você tem que exercitar o corpo, tem que exercitar o espírito. Como é que se exercita o espírito? Através de virtudes. Pensar um pouco na dor da humanidade, coloca a sua consciência na ponta dos pés, vê o que ela alcança. Pensar um pouco na dor da humanidade
em como eu posso beneficiar a humanidade, como as minhas decisões podem ter uma tônica que não seja só o melhor para mim, mas o melhor para o maior grupo de pessoas que eu puder. Como fazer para que a minha marca no mundo seja humana, que as pessoas olhem e digam, por aqui passou um ser humano de verdade. Pensamentos elevados, aspirações elevadas, isso é exercitar a espiritualidade. Isso dá um grande sabor à velhice. Isso deveria ser a culminação, na velhice, da nossa espiritualidade, mais desenvolvida do que qualquer coisa. E ela é potente, e ela também dá vigor. Imaginem que você tem 2 vetores, gente. Um descendente, que é da energia física, e um ascendente, da energia metafísica, que é a sabedoria. Eles se cruzam num determinado momento e um compensa o outro. O homem não continua descendo com o corpo, ele começa a subir com o espírito, porque ele compensa essa energia e com vantagens. Tá? Idoso deve afirmar-se como ser ativo, como já falamos, para conservar seu poder sobre si mesmo e sua ascendência sobre os familiares. O idoso ativo, ainda que seja aquela senhora que cuida muito bem da sua horta, ela inspira respeito pelos familiares, ela é dona da vida dela e ela influencia as pessoas pela vitalidade, pelo trabalho, pela seriedade com que faz o seu trabalho. Manter-se ativo é vital para que a gente não caia nas piores mazelas da velhice, que é quando as pessoas começam a querer tomar o comando da nossa vida, começam a achar que não podemos ser responsáveis pela nossa própria vida. É uma das piores coisas que podem acontecer. Deve-se exercitar a memória, isso é muito necessário. A memória ela vai decaindo se ela não é exercitada. Todos os dias procurar lembrar de tudo o que fez, disse e ouviu ao longo do dia. Antes de dormir, eu acordei de tal jeito, fiz tal coisa, pensei tal coisa, fui lá e fiz. Repassar de memória todos os detalhes do que você viveu. Exercitar a memória, para que ela não decaia. A memória é também como uma musculatura, tem que ser exercitada. É uma regra paralela entre o físico e o metafísico. Aquilo que não exercitamos, perdemos, entra em decadência. Estar sempre fazendo com que a nossa memória se aperfeiçoe. Bom, terceira razão para temer a velhice, priva-nos dos melhores prazeres. E aí ele vai falar que esses prazeres são os mais grosseiros, né? E que se privar deles não é perder grandes coisas, né? Que a idade nos poupa de situações deploráveis, paixões cegas, devassidão. Nos coloca livres de volúpia, ambição, rivalidades, etc. Nenhum prazer é superior ao do espírito. Portanto, nós nos livramos daquilo que não tinha valor. Bom caráter é como vinho, não azeda com a idade. Quanto mais avança, mais valor tem. E vamos apurando o nosso caráter também. E a quarta razão para temer a velhice, que é temer a morte, que é uma coisa que também podemos trabalhar para fazer com que nos livremos disso. Jovens arriscam mais a vida do que os idosos, como já falamos. Já falamos também que não querer envelhecer é não querer morrer. E vamos ver que o que faz com que a gente tema a vida são desejos, paixões de coisas que a gente só pode realizar dentro da vida. A partir do momento que o homem não deseja experiências passadas, está satisfeito com aquilo que tem, está acostumado a andar satisfeito com aquilo que tem, quando a vida propõe uma outra etapa, uma outra coisa, ele vai bem, ele vai em paz. Quites com céus e terra. Assim como todas as noites ele dorme o sono dos justos, ele dormirá também o sono dos justos final, com muita tranquilidade. E por fim, uma frase de Simone de Beauvoir, que ela diz, para que a velhice não seja uma irrisória paródia de nossa existência anterior, só há uma solução, é continuar a perseguir fins que deem um sentido maior à nossa vida. O idealismo ilumina todas as idades. E isso é o que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês. Idealistas, esses continuam jovens, seja lá qual for a idade que o corpo tenha. Muito obrigada, gente.